do que a Carol comentou, a gente traz os cenários mais atuais aqui da nossa visão interna de preços. Vamos ver o ritmo que a gente vai ter nisso aqui. Vai ser importante para o 2025 ali. Uma termoelétrica que era para entrar lá em 2026, houve antecipação. Essa é uma termoelétrica que também, para fins de consumidor, ela gera um novo encargo. Isso é importante de saber também. Aí pegando aqui um pouco do que a Carol comentou, a gente traz os cenários mais atuais aqui da nossa visão interna de preços e a gente já aponta essa queda aí do novembro, por óbvio, né, tem acontecido, e a gente trouxe aqui 3 cenários, cenários que tem tudo a ver com o que a Carol comentou, então é exatamente quando ela fala da ENA, que ela é uma premissa importante do que a gente enxerga aqui para o novembro e dezembro. E aí, o que a história de preços nos conta aqui e nos mostra é de um caminhar aí, pelo menos entre novembro e dezembro, principalmente agora dezembro, né? Novembro a gente já está realizando, já tem alguns dias realizados, então a gente já vê esse patamar aí abaixo de R$100 bem firme para o mês. A gente vê um dezembro a preços baixos, por óbvio, é o que a gente comentou, né? Podem ter mudanças hidrológicas de cenário, mas no curto prazo a gente começa a ter mais observação de fato do que está acontecendo. Então a gente vê o dezembro também mais baixo, podendo voltar a mínimos aqui, mas isso não quer dizer que janeiro, fevereiro também vai a mínimos, a gente precisa seguir a história da hidrologia. Para quem esteve com a gente aqui no Aura em Tendências número 1, aí, né, a gente falava de uma possibilidade de, num cenário úmido, um regresso de preço de fato. Então, cada cenário aqui tem sua particularidade, então é importante acompanhar aí como vai ser a chuva, e para além de como vai ser a chuva, como se comportam aqueles indicadores ali de ENA, de armazenamento, porque isso vai dizer, assim, por vezes a gente já teve, né, chuvas que caíram num lugar que não gerou armazenamento e aí não ajudou muito, não favoreceu para fins de preço o setor elétrico em si. Então é bem importante observar a qualidade da chuva para fins de geração de energia, e é isso que a gente vai ter que acompanhar aí ao longo desse período úmido, que deve ir aí até abril do ano que vem. E vamos observar com bastante importância o norte, né, Carol? Porque Sim. O norte ele é muito importante no suprimento energético ali, principalmente a partir do começo do ano que vem. Então, todos aqui conhecem, né, a usina de Belo Monte, por exemplo, é uma das mais importantes aí de suprimento no começo do ano. Então, essa hidrologia do norte precisa ser favorecida para que a gente tenha essa oferta ao longo do ano que vem. Então, a gente quis trazer primeiro a foto do 24, no próximo Aura a gente fala um pouquinho mais do 25, né? Isso reflexo no armazenamento, a gente estanca agora em novembro esse deplecionamento, que é a queda, que é o uso da água, né? Então usar mais do que repor. Então a gente para agora em novembro, atingiu meio que o mínimo agora, a gente entende que atingiu o mínimo, e a gente está num ponto de inflexão. Por óbvio não vai atingir aquele 64% que a gente enxergou no final do ano passado. É um número muito expressivo, dava para ver por aquele gráfico que a gente apresentou no início da apresentação, que mostrava um comportamento de reservatório muito mais elevado do que o histórico recente. Então a gente não chega lá, mas a gente chega a níveis aí, dependendo do período de chuvas aí, chegando num período agora de dezembro, tendo chuvas frequentes, pode ser que a gente atinja aí algo próximo aos 50% ali, né? A gente indicando perto de 47%, o que é um reservatório bom para a gente partir aí o nosso janeiro, fevereiro, que ainda tem chuva a chegar, para ter uma boa recuperação ao longo do ano, tá? E é interessante ressaltar que essa semana a gente já voltou a ter um pouco de replecionamento no Sudeste. Então a gente vinha numa queda contínua até a semana passada, se não me engano, e essa semana a gente atingiu ali os 43, mas a gente já voltou a ter uma leve elevação aí do reservatório. É uma notícia importante, porque dificilmente, assim, tem essa inércia, né, do reservatório, então, justamente ele fica dando solavanco de sobe e desce. Então, entra agora, a chuva que atingiu algumas cabeceiras de alguns rios vão chegando nos reservatórios, a gente vai observando essa grandeza aqui agora subindo. Vamos ver o ritmo que a gente vai ter nisso aqui, vai ser importante para o 2025 ali, então, esse também é um indicador muito importante de se observar aí ao longo do período úmido, tá? E aí, eu falei do 25, aí a gente começa a falar aqui do médio e longo prazo, porque para vocês um fator muito importante é o preço futuro, né? Em geral, a gente não tende a ficar muito exposto ao preço, ao PLD, que a gente comentou. O PLD, no fim, é o preço spot final, ele já é a chegada. Ficar exposto a ele, você está exposto totalmente à volatilidade do curtíssimo prazo. Então, para uma estratégia de contratação,
é importante observar os preços do mercado, né? Então a gente trouxe aqui a evolução desde o final do ano passado dos produtos de novembro, dezembro e até 2028. Por óbvio, a volatilidade tá muito concentrada no curto prazo, por mais que o longo prazo mexa, o curto prazo, e aqui eu estou falando de curto prazo, vai, 1 ano à frente, aí, é onde está a maior volatilidade de preços. E dá para ver uma diferença gritante aí, né, do que estava em setembro. Setembro Sim. Foi a nossa última live, né? Foi setembro? Foi. Então, setembro estava com aquela curva ali, super alta, né? Então a gente estava com um preço mega estressado, era um reflexo daquele momento da hidrologia, de uma perspectiva que ainda não se sabia o que ia acontecer ali dentro da entrada do período úmido. E aí, tal qual o PLD, aqui tem uma correlação direta com o que acontece no curto prazo, a gente teve aí um decréscimo de preços super importante. Isso principalmente aí até 1 ano, 2 anos à frente, né? Dá para ver ali o 25, né? Saindo de uma ordem acima de R$200, voltando para perto de 140. E aí, o gráfico da direita, a gente quis mostrar exatamente essa correlação, o quão é importante observar a hidrologia. A gente trouxe alguns destaques para além de hidrologia, para também trazer outros insumos que são importantes de serem observados, que formam um preço também. Mas o gráfico da direita mostra a ENA, que é essa grandeza que a gente está falando quase que a apresentação inteira aqui dela, né? E o comportamento de preços do 2025, do ano de 2025, né? Num produto flat, aí, média de mercado. Então, assim que a ENA reagiu e embicou de vez, assim, e dá para ver nesse último quadrinho, aí, os últimos 20 dias, 30 dias, começou o preço a cair muito rapidamente. Né? Então, tanto com a perspectiva quanto com a realização, de fato, da ENA. Né? Então, o preço de 2025, como eu tinha falado, tinha passado dos 200, chegou a bater ali 230 no meados, final de setembro. Isso rapidamente voltou para esse patamar de 130. Então, é importantíssimo, a gente quis trazer esse gráfico, ele é importantíssimo de se observar esse comportamento da ENA. E é o comportamento da ENA, de novo, na realização e na perspectiva. O mercado reage muito à perspectiva também. Exato. E da mesma forma, se essa ENA tivesse frustrado, caísse uma chuva e não tivesse formado ENA, também a gente teria reflexo ao contrário no preço, ele subiria. Então, perspectiva e realização são importantes nessa grandeza. E a gente só trouxe alguns pontos importantes que aconteceram, porque durante aquele momento de incertezas ali, de vai vir o período úmido mais forte, não vai, quando começa, né? Que vem, ele sempre vem, né? Mas vai ser outubro, vai ser novembro, o que vai acontecer? Tiveram alguns acontecimentos específicos também que tem a ver com o modelo de formação de preço, que são adições ou retiradas de usinas termoelétricas. No fim, se você tira ou insere nova oferta ali, né? Isso reflete no preço, porque o modelo matemático ele enxerga uma maior ou menor disponibilidade térmica para fazer frente àquela demanda. Então, a gente teve ali, desde o final de agosto até agora, até o comecinho de outubro, vários acontecimentos. Então, a gente trouxe aqui esses exemplos. Então, por exemplo, ali no começo do setembro, teve uma retirada grande de disponibilidade termoelétrica com contratos que terminavam, com usinas que não tinham preço declarado. Isso fez uma reação grande de mercado, porque no fim sumiu aquela oferta. Sim. Sumiu assim, né, no papel, né? Sumiu no modelo, né? Sim, é interessante ressaltar que quando a gente está num período mais crítico, assim, hidrológico, como aumenta a nossa dependência também de uma fonte mais fixa, né, que seria a termoelétrica, a gente tem uma reação muito expressiva do preço. Então, quando a gente simulou ali, né, a primeira retirada de disponibilidade dava um impacto de R$50. No segundo evento que você comentou agora, dava ali um impacto mais ou menos de 30, mas a gente vê que o mercado ele reagiu até acima desses patamares, né, em alguns momentos. Então, o mercado também ele é muito mais reativo do que os próprios modelos de preço, né? E aí a mesma coisa, agora aconteceu ao contrário, né? Uma termoelétrica que era para entrar lá em 2026, houve antecipação. Essa é uma termoelétrica que também, para fins de consumidor, ela gera um novo encargo, isso é importante de saber também. Então, é encargo de reserva de capacidade, esse é um leilão específico que foi feito há pouco tempo, mas essa é uma usina que já estava pronta. Então, ela conseguiu antecipar justamente pela necessidade de atendimento que o ONS enxergou e conseguiu fazer essa antecipação de 26 para 24. Isso mexeu no preço também, porque você tem uma oferta que não era esperada, que foi antecipada. Então, olhar para o balanço energético como um todo, a gente falou muito das eólicas e solares no começo, falamos da hidrelétrica, aqui a gente deu um toque na térmica também. É importante, porque isso vai fazer com que a gente entenda aí o percurso que o preço toma ao longo do tempo. E acho que aqui a gente chega ao final, né? A gente conseguimos guardar aqui nossos 20 minutos mais ou menos para a gente conseguir conversar com vocês. E a gente está aberto aqui às perguntas, né, Diniz? Isso aí.
Muito bom, muito obrigado pelo conteúdo, super rico, material muito bom. E já tem algumas perguntas que estão chegando aqui, eu vou tentar colocar numa ordem, né, uma ordem parecida do que a gente apresentou aqui no conteúdo. A primeira pergunta, acho que mais direcional para você, Carol, a gente falou bastante de temperatura, de laninha, tem alguma, e a gente está vendo, né, principalmente para quem está aqui em São Paulo, hoje um dia um pouco atípico, né? Você comentou que a carga reduziu bastante a previsão, não só para essa semana, mas para a próxima também. Acho que muito direcionado com temperatura. Né? Para a segunda quinzena de novembro, hoje aqui em São Paulo pelo menos é um dia frio. Tem alguma expectativa de novas ondas de calor? O que a gente tem de previsão para ondas de calor para os próximos meses? Bom, o que a gente tem observado, assim, principalmente numa escala maior, né, quando a gente fala em termos de oceano, como eu mostrei, ou algumas outras oscilações, os mecanismos atmosféricos, a gente não tem um indicativo que a gente tinha, por exemplo, nos anos anteriores. A gente teve anos anteriores que a gente tinha uma presença de El Niño, que ele ajuda também a desviar essa chuva que a gente tem observado aqui, normalmente a gente estava observando mais ao sul do país, estava associada a essa condição do Pacífico. Então, assim, o que a gente tem previsto até o fim desse mês é uma nova formação de zona de convergência, que talvez seja umas arcas, né, como alguns veículos já falam. E assim, a expectativa para dezembro é que tenha continuidade desse padrão, porque a gente já vem observando em altos níveis da atmosfera algumas circulações que favorecem essa chuva que acontece bem aqui na região sudeste. A gente sabe que o centro de carga é muito concentrado no sudeste e quando essa chuva está aqui, a gente tende a ter tanto uma redução de temperatura como também de carga. Então, assim, diferente dos 2 anos anteriores, a gente tem uma condição um pouco melhor para a precipitação em si. Legal. Uma outra pergunta que chegou aqui é relacionada com a carga, né? A gente mostrou e discutiu bastante o comparativo de carga de 23 para esse ano também. E acho que a carga é muito impactada pela temperatura e principalmente o residencial e industrial crescendo bastante. A dúvida que surgiu é por que o comercial, o setor, né, o segmento comercial, ele não reagiu tanto na carga como o industrial e o residencial. Eu posso falar um pouquinho desse aí, né? A gente comentou durante a apresentação que uma parte, e uma boa parte que veio desde o final do ano passado e seguiu para esse ano, teve a ver com altas temperaturas, teve a ver com refrigeração. E, em geral, o comércio ele já era equipado de refrigeração, né? Então, eu vou isolar industrial, e a gente fala dele depois, mas o residencial teve uma corrida mesmo, né, por refrigeração. A gente até conversava com pessoas da indústria e via isso, assim, uma falta de equipamento de ar-condicionado, tanta demanda daquele equipamento foi tida a partir de mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Então, a carga residencial ela foi primeiro a mais afetada, muito a ver com refrigeração, e seja aqui eu falando do ar-condicionado, mas seja a temperatura da geladeira, que o pessoal, todo mundo teve que botar um estágio acima porque não estava gelando o que estava em casa, né? Então, esse foi o primeiro passo aí, né? O comercial, ele foi menos afetado nesse sentido, ele já tinha. Você pega o grande shopping centers, ele já tem toda uma estrutura de refrigeração. Então, o crescimento, ele acaba sendo, por mais que seja, tem que aumentar ali, né? Você tem que reduzir a temperatura, aumenta o consumo, mas é um aumento meio que em cima de uma capacidade que já existe, né? No residencial não, era uma nova capacidade. Não tinha um ar-condicionado, passou a ter, né? De forma mais espalhada. E o industrial, ele responde à temperatura, mas ele responde muito mais à atividade econômica. E não para mim não é tão verdade dizer que foi um crescimento pequeno, é só assim, a base é muito maior, a gente tem menos efeito de temperatura. Sim. Se a gente pegar dos últimos anos, e pode até ser um ponto que a gente aborda na próxima, o crescimento dos últimos 2 anos foi considerável da carga industrial. Então, não é o mesmo patamar, mas acho que tem muito a ver com isso, com a forma como cada carga se comporta de cada uma dessas classes. E por isso que a gente vê esse efeito meio diferente em cada segmento. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é super tranquila de responder, mas somando carga, temperatura e ideologia, o que a gente pode esperar do preço para o primeiro trimestre de 25? E aí, começa? Pode começar. Assim, acertar é o complicado, né? Pra gente também, internamente, a gente tem essas discussões quase que diárias de para onde vai. Dado tudo que a gente está enxergando, assim, do que a Carol comentou, pelo menos um novembro, dezembro, ok, aí do ponto de vista de precipitação. E a Carol falou, né? Tem um ambiente
bom para formações de chuvas organizadas. Assim. Então, a gente entende que há uma tendência, se não de preços no mínimos, assim, não necessariamente é isso, e aí eu cito, aí, daqui a pouco vou retomar um ponto da live anterior aqui, mas há uma tendência de preços mais baixos. Assim. A gente não enxerga grandes spikes de preço, a não ser no horário. Né? No horário isso acontece, no horário vai continuar acontecendo. Então, a gente está falando aqui do preço de novembro mega baixo, né? Mas há 2 dias a gente teve preço batendo ali R$600, teve 4 dias R$900. Sexta-feira, acho. Então, assim, nesse horizonte curto a gente vê spikes. Então, no preço horário a gente vai ver isso acontecer. É normal que aconteça, dada a organização da matriz. Mas a gente não enxerga preços médios tão elevados para o primeiro trimestre do ano que vem, justamente por esse bom começo de período úmido e uma perspectiva boa. Mas, a partir de janeiro, e aí a gente comentou isso na última live, a gente falou sobre uma mudança de modelos. Né? Os preços são formados por modelos matemáticos de otimização. E esse modelo passa por mudança a partir do dia 1º de janeiro. Óbvio que todo preço que está sendo feito a mercado, que é vendido hoje para o cliente ou entre contrapartes, quaisquer que seja, já se considera essa mudança de modelo. Mas é uma incerteza. Assim, a gente estaria acompanhando o período sombra, mas é o tal do New Wave híbrido, é um modelo novo que, além de ter mudanças metodológicas, ele tem uma mudança de aversão a risco também. Então, são 2 mudanças que vêm juntas. E na nossa visão, na visão da Auren aqui, é algo que traz ainda mais volatilidade para o preço. Né? Então, vai ser muito, muito importante observar o comportamento desse novo modelo, dessa nova mudança de metodologia de desenho hidroenergético, que é o que acontece ali no novo New Wave, porque isso pode mudar. No site da CCE tem um acompanhamento ali desde final de agosto, começo de setembro, do período sombra, do New Wave híbrido. E lá a gente consegue observar o que seria o preço se o preço já estivesse sendo formado pelo New Wave híbrido. E aí, nos momentos, o que a gente observou nesse primeiro tempo, claro, não dá para assumir isso como uma verdade absoluta. A gente vai ter diferentes questões do modelo ao longo dos próximos meses. Mas pegando aí do janeiro do setembro a novembro, que é onde tem o New Wave híbrido rodado, nos momentos que o preço estava ali em agosto e setembro mais baixos, o New Wave híbrido subiu esse preço aí, cerca de R$40, R$50 ali, com spikes de preço também. Aí no outubro, que o preço já tinha subido, o preço atual, né, subiu bastante, assim. A gente pegava o New Wave híbrido, como ele já tinha uma visão diferenciada de hidrologia, ele reduziu os preços no outubro, então foi ao contrário. E aí agora, no novembro, que o preço caiu, o New Wave híbrido de novo, mais alto. Então, vai ser uma quebra de paradigma, assim, pra gente um pouquinho. Mas, assim, não muda, que a hidrologia é favorável e a gente deve ver preços mais baixos. Mas é um ponto de atenção que o New Wave híbrido, não necessariamente porque é o piso de dezembro, foi pro piso de dezembro, vai pro piso de janeiro, não necessariamente porque o New Wave híbrido vai nos guardar algumas surpresas. Né? A gente aprendeu um pouco. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.